Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Felizes, alegres no Senhor. Maravilhoso estar na casa do Senhor, né? E é grandioso a gente ver o agir do Espírito Santo. Eu confesso que eu ainda me espanto com a forma com que o Espírito Santo conduz a sua obra. A gente fica com muito temor quando a gente recebe a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, mas quando a gente chega no ambiente do culto, a gente vê o Espírito Santo, percebe o Espírito Santo direcionando as coisas da forma que Ele quer, e ao mesmo tempo que gera um alívio, gera um tremor maior ainda, porque a gente reconhece a nossa total inteira dependência nele, que realmente nada vem de nós, e a gente tem que dar essa vazão, né? Eu gosto muito de orar, né? Aproveitar que os irmãos estão em pé, eu gosto muito de orar no sentido para que o Espírito Santo faça em mim, através de mim, e eu convido os irmãos para orar nesse sentido, nessa noite, que Ele venha fazer em nós e através de nós, amém? Maravilhoso, santo Deus, Rei, Senhor das nossas vidas, Pai amado, o Senhor tem liberdade neste lugar, Santo Espírito de Deus, tem liberdade em nós e através de nós. Nós somos gratos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor tem falado, Senhor, aquilo que o Senhor já tem preparado para hoje. Nós vemos o Teu mover, nós percebemos o Teu mover, o Teu agir em nosso meio, em nós, Senhor. Que o Senhor continue tendo livre, total acesso aos nossos corações, à nossa mente, Senhor. Tens total e inteira liberdade neste lugar, Senhor. Nós reconhecemos que assim como a Tua palavra, Senhor, nós somos propriedade exclusiva Tua, Senhor. Por isso venha falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos, abrir a nossa mente, Senhor, para que venhamos cada dia mais aprofundar e depender cada dia mais de Ti, entender e compreender as Tuas sagradas Escrituras, que é o nosso manual de vida e para a vida eterna. Continue tendo liberdade neste lugar, Senhor. Você é mais que bem-vindo. Amém? Amém. Vamos ler juntos? Desligou ali, né? Salmo capítulo 27, verso 4. Salmo capítulo 27, verso 4 diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Podem tomar os seus assentos, fiquem à vontade, a casa do nosso Pai. Eu comentei que gera um grande temor no nosso coração, porque desde os louvores, o Senhor já começou a ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O Espírito Santo é maravilhoso por isso. E a gente cantando, né, que nós nascemos para o prazer, a vontade do Senhor, né, que nós existimos, falando de adoração, uma vida de adoração, né, e o segundo louvor falou que a gente andava perdido, errante, e olhou para a cruz, né? Então, o título da mensagem dessa noite é Humildade e Dependência nos posiciona em Deus. E o pastor Wanderson veio orando, falando de arrependimento, né, da gente arrepender e olhar para o Senhor. E é justamente nesse sentido. Tem um personagem da Bíblia, eu já citei aqui algumas vezes, que eu admiro bastante, Davi. Nós sabemos que ele foi um homem que errou bastante, sim, mas a própria palavra de Deus, o próprio Deus o intitulou homem segundo o coração de Deus. E aí a gente olha para nós, fala, realmente, eu não sou diferente de Davi, também erro bastante, erro muito, e só que isso
não deve nos entristecer a ponto da gente se esconder de Deus, né, como fez Adão. Eu já citei aqui algumas vezes também, que nesses dois contrastes, que Adão, quando pecou, por desobediência, ele se escondeu de Deus, embora talvez ele ainda não tinha compreensão total, assim como Davi tinha, que a gente não consegue esconder de Deus. Vamos falar um pouquinho mais à frente, mas já introduzindo, em Davi a gente vê um contraste, né, o oposto, porque Davi erra, Davi peca e ele sempre corria para o Senhor, reconhecendo que depende do perdão do Senhor, né? E nós temos que ter esse sentimento, né? Paulo fez grandes obras e ele mesmo se intitula, né, que dentre os pecadores ele é o maior, e nós temos que nutrir esse sentimento no nosso coração, não para nos distanciar de Deus, né? Nós sabemos que o pecado gera um abismo entre nós e Deus, mas para que a gente venha usufruir do que a palavra nos proporciona, que o pastor Wanderson bem citou aqui, 1 João 1,9, que se nós arrependermos de coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nós somos reposicionados. Nós sabemos também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus sempre coloca alguma condicionante, né? Nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, para quem está, né? Não é os que estarão, os que estavam, mas está no presente, né? Então nós temos que sondar, olhar os nossos corações, a nossa mente, onde o nosso olhar está fixado, para que nós sejamos reposicionados todos os dias no Senhor, e assim como as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã é a causa de não sermos consumidos, nós desfrutarmos desse benefício, porque Ele decidiu nos amar primeiro para nos dar essa oportunidade. Nós sabemos que através da palavra de Deus, desde o início, desde a criação do primeiro homem, a gente nota esse querer do Senhor com relação à comunhão, com relação a um relacionamento de fato com o homem, né? Deus criou o homem para relacionar, para estar perto com o homem, né? Prova disso que depois da queda do homem, a gente vê o plano perfeito de Deus se desdobrando até o final, para que nós sejamos novamente posicionados nele, com Ele, para estar com Ele, né? Tanto é que o ápice desse plano é que nós estejamos com Ele eternamente, né? Ele nos proporciona a vida eterna para que estejamos com Ele eternamente. Então isso é maravilhoso, saber que Ele nos amou independente de qualquer coisa, não para que continuemos errando. Como eu citei Davi aqui, Davi cometeu várias falhas, vários erros, mas ele sempre buscava voltar para o Senhor, voltar os olhos para o Senhor, voltar a mente para o Senhor, numa vida de adoração, né? E uma vida de adoração não é ser frequente nas nossas reuniões aqui no templo. Isso é fácil, e é até gostoso a gente vir, né? Apesar que tem gente que não gosta muito não, tem gente que gosta mais do conforto de casa. Mas eu particularmente, eu gosto do Salmo 133, sempre citei, canto, gosto, a gente brincava muito, porque é muito bom estar em comunhão com os irmãos. É quando a gente sente de fato que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, né? E o corpo com membro separado, não existe um corpo. O corpo só existe se os membros estiverem unidos, juntos. E esse momento de comunhão é maravilhoso. Eu gosto muito, né? Tanto é que eu abri a minha casa para os irmãos ir lá, reunir toda semana, que é maravilhoso estar junto com os irmãos, né? Então eu acho pouco vir só na quarta e no domingo aqui. Embora, claro, né, nós temos as nossas atividades, temos, né, cansamos e tudo mais. Mas a gente viu aqui, nesse versículo do capítulo 27 de Salmos, né, do verso, Salmo é Cantos, e o desejo no coração de Davi, de permanecer na casa do Senhor. E não só o desejo, mas o querer, a vontade, o empenho, né? Um empenho que nós não temos visto nesse dia. E eu não quero falar somente de vir à igreja. É igual eu comentei, 2 dias na semana é fácil.
Mas uma vida de adoração, uma vida que adora o Senhor, os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, é aqueles que querem a presença do Senhor 24 horas por dia, né? A todo momento, a todo tempo. Essa é uma das características do plano perfeito de Deus, que é disponibilizar a presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo para estar conosco 24 horas. Então a gente vê uma pessoa, num tempo que a presença de Deus era limitada, um desejo latente, né, queimando no coração de Davi de querer estar na casa do Senhor. E eu essa mensagem nem é para tocar nos irmãos que não vieram no culto, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com um relacionamento, nutrir um relacionamento com o Senhor. Quando a gente relaciona com uma pessoa, a gente quer estar perto todo o tempo, a gente dá várias desculpas para estar junto, então com o Senhor não poderia e não deveria ser diferente, a gente deveria nutrir um sentimento de querer estar com o Senhor a todo tempo, aproveitar mais a pessoa do Espírito Santo, nosso melhor amigo, aquele que de fato nós podemos contar, podemos estar, amém? E a gente vê isso na vida de Davi, Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um adorador, como diz aquele louvor, um adorador por excelência, tinha adoração no seu DNA, e através do Espírito Santo, Ele pode transformar o nosso DNA, para que a gente seja um adorador de excelência também. Tanto é que os olhos do Senhor contemplaram Davi no pasto ainda, quando Samuel o Senhor deu ordem para Samuel ungir quem seria o novo rei de Israel, após Saul. O Senhor o viu no pasto, ele não estava na casa do seu pai, junto com seus irmãos, tanto é que ele foi o último da lista, o menos provável, é aquele que o Senhor viu. Então, para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não é o que eu faço, não é cumprir escala, não é dar cesta, não é ajudar, mas é ser de fato aquele que chama a atenção do Senhor, independente do seu cargo, até porque Davi, ele estava ocupando um dos piores cargos lá da casa dele, que os irmãos dele eram guerreiros chamados para a guerra, e ele cuidava das ovelhas lá no pasto, entre aspas, o menosprezado, largado lá, que até o pai dele esqueceu dele, quando Samuel pergunta se havia mais um filho, ele fala, tem um lá cuidando das ovelhas lá no pasto lá, mas não dá nada não. E o Senhor fala com Samuel que eles estavam olhando com os olhos da carne, mas o Senhor não olha como o homem vê, o Senhor vê e sonda o nosso coração, como a Veridiana orou aqui hoje, e nós temos que dar essa vazão para o Espírito Santo, sondar o nosso coração, e aí encontrar em nós esse desejo, essa vontade, que até o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que a gente vê em Davi, querer estar, se esforçar para permanecer, e ir ao encontro do Senhor, querer correr sempre ao encontro do Senhor. E como títulozinho coloquei da humildade, a gente tem que reconhecer o quanto nós somos pequenos diante de Deus, porque isso vai nos fazer reconhecer a nossa total inteira dependência do Senhor. O próprio Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer, e de fato, isso é uma grande verdade na nossa vida. Sem Jesus nós não podemos nem viver, porque Ele é o autor da vida. Nós lemos em João que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que foi feito teria sido feito se não fosse através dele. Então até a vida, até o nosso fôlego de vida, nós dependemos do Senhor. Então se nós dependemos do Senhor para viver, após nós estarmos vivos, graças a Deus, tudo que fizermos, que seja realmente para a glória do Senhor, como diz a palavra, que tenhamos essa vida dedicada, essa vida devotada ao Senhor,
né? Então, se a vida vem dele, nós não somos dono da vida, né? Nós somos propriedade dele, né? A própria palavra de Deus nos intitula como propriedade exclusiva do Senhor. E se nós somos propriedade do Senhor, né? Domingo o pastor Everton bem frisou aqui também, nós temos um Senhor, e quando nós temos um Senhor, não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade do nosso Senhor. Nós temos que receber as diretrizes e fazer acontecer, né? E até para fazer acontecer é interessante que não é na força do nosso braço, né? Davi, é algo interessante também que a gente vê em Davi, né? Em Salmos ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. E quando ele vai contra Golias, ele já tinha usado essa palavra, né? Porque ele fala com Golias, né? Que ele vinha contra ele, contra o exército do Senhor, contra ele com lança e escudo e espada, mas ele ia contra no nome do Senhor dos exércitos. Então, nessa vida de adoração, nós somos fortalecidos para vencer, né? E outro fato interessante que Davi, além de vencer o gigante, a gente via que cada dia ele vencia a si mesmo, né? Ele nunca se intitulou o bonzão, né? Ele sempre se intitulou como dependente do Senhor, né? Assim como nós também somos dependentes do Senhor. E principalmente, né, nós sabemos que nós temos lutas lá fora, no nosso dia a dia, né? Tem um ditado popular que nós matamos um leão a cada dia, tem gente que mata 2, 3, mas nós temos vários conflitos internos, e esses conflitos internos nós só conseguiremos vencer esses gigantes que nós, muitas das vezes nós mesmos criamos, somente na força do Senhor, na força do Espírito Santo, na força que vem do Espírito Santo, né? Somente ouvindo a voz do Espírito Santo para a gente achar a saída, para a gente conseguir vencer as nossas lutas internas, para nós posicionarmos os nossos olhos no lugar certo, para posicionarmos o nosso coração no lugar certo, porque às vezes nós ainda inclinamos para muitas coisas que nos distancia do Senhor. Mas aprendendo com Davi, nós temos que ter esse senso de humildade para reconhecer o quanto nós necessitamos do Senhor, que não é na nossa força, que é na força que vem do Espírito Santo, que habita em nós, e não relutarmos, né? Acabei de falar dos conflitos internos, e depois já o outro profeta, quando Natan, Davi pecou, né? Aí a palavra fala, no tempo que os reis estavam na guerra e tal, Davi estava no seu palácio e olhou para o lugar errado, e viu uma mulher muito bela, e os seus olhos desejaram, e ele, né, maquinou um plano, e aquele plano quase o levou à ruína, né? E o profeta Natan, enviado por Deus, foi confrontar esse pecado de Davi, porque além de cobiçar a mulher do outro, desejar a mulher do outro, ele traçou um plano para deixá-la viúva, né, para ele conseguir tê-la, e, né, como se fosse amenizar a consciência, mas ele criou um problemão. E Natan fala da ovelhinha, né, que um homem tinha uma ovelhinha, um senhor tinha um grande rebanho, e 2 Samuel 12, né, faz essas citações, e um servo tinha só uma ovelhinha, e o senhor que tinha um grande rebanho cobiça ela e tal, e toma, e tudo mais. Mas o mais interessante é que no final, Davi fica irado, né? E às vezes nós somos confrontados, e nós ficamos irados também, e principalmente quando a gente vê alguma situação, que a gente acha que nem é com a gente, nem é culpa minha, quando a gente se sente injustiçado, sente que está sendo prejudicado, e a gente deixa a humildade de lado e começa a se tornar arrogante, apontando o dedo, julgando, né? Assim como o Davi julgou e falou que esse rei tinha que
que ser punido e restituir 4 vezes mais e tudo. Só que aí Natan fala, mas esse cara é você. E ele aceita, né? Embora o próprio Natan diz que o Senhor não permitiria que ele morresse, mas falou que a espada não apartaria da casa dele. E aí, como nós sabemos, e Davi foi sábio nessa hora, aceitando a repreensão do Senhor, embora ficou entristecido, né, e várias citações em Salmos fala que ele fica chateado, que o pecado estava o consumindo por dentro, mas ele sofre as consequências, né? Outra coisa que nós temos que entender, que todas as nossas ações gerarão consequências. Então, se nós acertarmos, nós colheremos boas consequências das nossas ações. Mas se nós decidirmos errar, né, e nós errando, né, nós temos um manual, né, e nós somos bem instruídos para não errar. Mas se nós errarmos, nós reconhecermos e aceitarmos também as consequências, né, dos nossos atos, das nossas escolhas. Já tinha comentado aqui uma vez que uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. O domínio próprio não é só para a gente não brigar com as pessoas, mas é para a gente conseguir decidir, né, o poder da escolha, né? O domínio próprio nos dá esse poder de escolher, né, entre o bem e o mal, cometer ou fazer o bem, fazer o mal, julgar ou não julgar e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente saber reconhecer que tudo que fizermos haverá uma consequência, né? A própria palavra de Deus, o próprio Senhor fala que está sempre, né, diante de nós a bênção e a maldição, e nos orienta a escolher, pois, a bênção. E nós, aprendendo, né, com Davi, aí nós julgamos, né? Falamos, mas ele foi muito maldoso, foi muito mal. E nós também cometemos maldade, né? O Senhor é muito misericordioso conosco. O amor incondicional do Senhor que nos alcançou, e o incondicional é justamente isso, não impôs condição para nos amar, né? Ele decidiu nos amar, Ele quis nos amar, né? Provou o seu amor. E nós, como nós retribuímos esse amor, né? Já que Ele espera de nós, espera, né, encontrar em nós um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, né? Será que nós temos nos preocupado em ser mais eficientes, em ser mais parecidos com Jesus? Que até Filipenses capítulo 2, né, Paulo fala para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, né, se reduzindo em forma de homem. Então, se o próprio Jesus abriu mão da glória, né, do trono, da glória de Deus, sendo Deus, se reduziu, né, por que nós vemos tantas pessoas ainda arrogantes, altivas, achando que são muita coisa, quando na verdade nós somos muito frágeis, né? Quando nós olhamos para nós, não precisa de muita coisa para nos jogar na lama, né? Na lama que ele já nos resgatou, né? Ele nos tirou do lamaçal, mas às vezes nós ainda agimos de forma insensata, né? Desprezando a sabedoria que vem do Senhor e errando ainda de forma a distanciar do Senhor, né? De forma a não olhar mais para o Senhor, não se permitir mais ser cuidado pelo Senhor, né? Algo que é tão vital para nós permanecer, buscar, querer estar na presença do Senhor, né? Davi sempre reconhecia, né? Nós gostamos de citar, né, o Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E às vezes nós estamos em situação de falha, né, situação de queda, e nós ainda estamos olhando para o nosso
as nossas vontades, olhando para o nosso próprio umbigo, né, achando que merecemos muita coisa e sabendo, né, mesmo sabendo que quando o Senhor olhou lá, não havia um justo sequer, né, e se nós somos chamados justos hoje, é somente pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos justificou, que nos purifica de todo mal, de toda iniquidade, que Ele levou sobre si. Então nós temos que ter esse sentimento, nutrir esse sentimento de humildade, né, reconhecer o quanto nós somos total e inteiramente dependentes do Senhor, em tudo, a todo momento, para que nós consigamos nos achegar mais ao Senhor, né? A própria palavra diz para nos achegar a Ele, e Ele se achegará a nós, né? Quando, né, mesmo sabendo que Ele veio até nós, né, que o Jesus, né, o Emanuel, Deus conosco, Ele veio até nós, mas essa proximidade, nós falamos muito lá no DCC sobre as crianças, né, quando confiam amplamente no seu pai, e a gente está chegando do serviço e corre ao nosso encontro e quer muito estar com a gente, né, se lança aos nossos braços e a gente vê os olhinhos brilhando, aquele prazer de estar perto. E nós temos que ter esse sentimento, né, de querer depender do Senhor todo dia, todo momento, toda e qualquer decisão que a gente venha tomar, seja nas decisões mais complexas, mais difíceis, seja nas decisões mais fáceis, mais simples da vida, do dia a dia, do cotidiano, para que a gente consiga ser mais assertivo, para que a gente consiga refletir mais a presença do Espírito Santo, refletir mais aquilo que habita em nós, né? E para que nós sejamos, né, tenhamos nessa vida piedosa, nessa vida dedicada ao Senhor, já foi falado aqui também bastante, que nós temos que desejar, né, a presença do Senhor, né? Nós sabemos que o Senhor é onipresente, pode estar em todos os lugares, mas Ele só vai se manifestar nas nossas vidas se nós o desejarmos mais que tudo, né? Se nós retribuirmos esse amor, o amando, né, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, né, e de toda a nossa força, né, de todo o nosso esforço, né? Não basta falar que ama, né? Amor, nós sabemos bem, já citamos aqui várias vezes, amor é decisão, né? Só que se eu decido amar o Senhor, eu tenho que demonstrar esse amor ao Senhor, né? Querendo, buscando, dedicando, devotando a minha vida, e não só trabalhando, né, para o Senhor, mas sendo de fato um filho, né, um filho que reflete as características do Pai, um filho que carrega realmente a imagem e semelhança do Pai. Salmo capítulo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor, né? Nós sabemos que esse coração quebrantado e contrito foi algo que o Senhor encontrou em Davi, algo que chamou a atenção do Senhor em Davi. E como eu não sabia na íntegra, né, o significado, quebrantado descreve um estado de humildade profunda, rendição total à vontade de Deus e arrependimento sincero, significando a destruição do orgulho e da autossuficiência para dar lugar à vida e ao Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos essa entrega profunda em Davi, né? Já foi citado aqui
um homem que errou bastante, assim como nós também, infelizmente ainda erramos bastante. Mas se nós queremos ter um coração quebrantado e contrito, nós temos que ter humildade, nós temos que ter o arrependimento sincero, nós temos que abrir mão do orgulho e nos aproximar de Deus. E humildade na Bíblia, né, quando está falando em humildade, né, às vezes nós ouvimos muita gente falando, os humilhados serão exaltados, e não sei o que é mais. Só que a palavra de Deus não fala nada disso, que o humilhado será exaltado. Não no sentido de a pessoa que está sendo humilhada pela sociedade, humilhado por um familiar, humilhado por um amigo, humilhado por alguém, não. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha perante o Senhor, a palavra de Deus fala para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, ou seja, aquele que se diminui perante a presença do Senhor, aquele que se diminui diante do Senhor, né? Então nós podemos imaginar e lembrar de Maria aos pés do Senhor, né? Aquele que se prostra diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o quanto nós somos dependentes do Senhor. Então é nesse sentido, no sentido de reconhecer, né, o quão somos dependentes e o quão queremos e necessitamos do Senhor. E contrito está profundamente arrependido. Foi contrito que eu li? Não, está no mesmo sentido. Humilhado, quebrantado por causa... quebrantado foi humilhado, né? E aqui acrescenta mais algumas coisas, né? Contrito, estar profundamente arrependido, humilhado e quebrantado por causa dos pecados, sentindo uma dor sincera e um desejo de se afastar do mal, em contraste com um mero remorso ou, né, sendo um estado de espírito que busca o perdão e a transformação, né? Então aqui já aprofunda mais no sentido da nossa necessidade do perdão de Deus, né? Que é algo também que vai nos aproximar cada dia mais do Senhor, quando nós reconhecemos que nós necessitamos do perdão, que nós necessitamos dessa reconstrução, dessa transformação do estado, né? E é legal porque, se eu não me engano, o pastor Wanderson pregou outro dia, falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E nos vários momentos que Jesus efetuava ali cura sobre enfermos ou libertação sobre os cativos, ele dizia, né, vai, a sua fé te salvou, né? E às vezes a gente pensa e fala, por que não é a fé te curou, ou a fé te libertou? E eu gosto de pensar que Jesus falava justamente nesse sentido de transformação de condição. A pessoa chegou perante Jesus numa condição e através da manifestação do perdão, através da manifestação de cura, através da manifestação de libertação, através daquilo que Jesus pode fazer, a condição da pessoa é mudada, assim como a nossa condição quando o nosso olhar, né, cruzou o olhar de Jesus e mudou a nossa condição, né? Nós não éramos nem filhos e hoje nós somos adotados, nós somos família de Deus, né? Rei, sacerdote, nação santa, raça eleita. Então isso é maravilhoso, né? A gente reconhecer que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem muito mais para nós e que nós temos livre acesso ao Senhor. Se nós decidirmos nos humilhar perante ao Senhor e nós nos tornarmos cada dia mais dependentes do Senhor, nós conseguiremos acessar lugares mais profundos na presença do Senhor. Na Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne,
né? Então o véu se rasgou, né? E o véu que se rasgou, né, em Hebreus diz que é a própria carne de Cristo, né? O véu que se rasgou para nos dar livre acesso. Então Davi viveu num contexto que a presença do Senhor, o Espírito Santo, era limitado a alguns, e conseguiu ter esse coração quebrantado, esse coração contrito, que agradou o Senhor a ponto dele ser chamado homem segundo o coração de Deus. E nós que temos o Espírito Santo hoje, que não vivemos num contexto de visitação do Espírito Santo, mas que nós mesmos somos morada do Espírito Santo, nós temos uma condição melhor ainda, mais favorável, digamos assim, para que sejamos de fato homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que possamos não só visitar, né, esse lugar que é o Santo do Santo, mas nos tornar templo, morada do Espírito Santo, para que tenhamos de fato, ou sejamos de fato, né, os santos, né, quando Paulo escrevia as cartas e mandava aos santos da igreja tal, e se fosse escrever hoje, né, será que ele escreveria os santos da igreja de Nazareno de Barroso, né? Será que nós temos nos preocupado em ser esses homens e mulheres, esses adoradores, né, que o Senhor procura, que adora em espírito e em verdade, homens e mulheres segundo o coração de Deus? Então, a mensagem hoje foi rapidinha, tá vendo? Hoje eu fui rápido, né? Só para nos chamar realmente a atenção, é isso que o Senhor tem esperado de nós, para que se manifeste os filhos de Deus. É necessário que tenhamos essa vida, tenhamos a humildade e a dependência, para que sejamos de fato posicionados em Deus. Nós sabemos que tudo vem dele e tudo volta para ele, né? Assim como nós viemos dele, ele espera que nós voltemos para ele na eternidade, né? Então nós estamos numa melhoria contínua, como diz as empresas, mas no reino de Deus não é empresa, mas também não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo de melhoria contínua, né? E a nossa passagem aqui na terra é para nós sermos aperfeiçoados até a estatura do varão perfeito, né? Esse tem que ser o nosso desejo, né? Para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, até que de fato tenhamos o nosso corpo transformado, né? E não tenhamos mais esse corpo corruptível, mas um corpo incorruptível, como Paulo cita, para que sejamos elevados às alturas com o Senhor, para que nós encontremos com Ele nos ares, para tomarmos posse das moradas celestiais que Ele já está preparando para nós. Amém? Então hoje foi isso, irmãos. Convido a se colocarem de pé para que estejamos orando. Maravilhoso, santo Deus, nós mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor. Rendemos graças a Ti pelo privilégio, Senhor, que temos de Te conhecer, Senhor. Queremos cada dia mais conhecer-Te mais, Senhor. Prosseguir em Te conhecer, Senhor, para que sejamos aperfeiçoados, sejamos moldados, Senhor, de fato, a Sua imagem e semelhança. Senhor, encontre em nós, Senhor, esse coração quebrantado e contrito, para que não sejamos reprovados por Ti, Senhor, mas que sejamos aperfeiçoados por Ti, Santo Espírito de Deus. Que o nosso desejo seja cada dia mais nos aproximar a Ti, Senhor, estar em Ti, morar, Senhor, em Ti, Senhor, e sejamos de fato morada, Senhor. Que o Senhor encontre, ó Deus, em nós, Senhor, o lugar prazeroso, Espírito Santo de Deus. Assim como nós sabemos que Tu estás à porta e bate à porta do nosso coração, Senhor, que não venhamos ter nenhum tipo de resistência com relação à Tua presença, Santo Espírito de Deus, que sejamos cada dia moldados segundo o Teu caráter, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Teu fruto seja evidente em nossas vidas, Senhor, com todas as características, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido e reconhecido através de nós, Senhor.
tenhas liberdade, Senhor, para mover, sondar os nossos corações, como já foi orado hoje, Senhor. Toca, Senhor, em nossos corações, Senhor, se existe alguma coisinha ainda, Senhor, guardada lá, que não te agrada, Senhor, que sejamos purificados, que sejamos lavados pelo teu precioso sangue, Jesus, mas que cada dia mais, Senhor, sejamos parecidos com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor encontre, ó Deus, quando os seus olhos, ó Deus, olharem para nós, Senhor, que encontre em nós, Senhor, de fato, adoradores que têm te adorado em espírito e em verdade, Senhor, não só nos nossos momentos de reunião, Senhor, mas em qualquer lugar que estejamos, Senhor, que sejamos extensão do teu reino, Senhor, manifestando a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos aprender, Senhor, com Davi, que era um adorador ali de excelência, ó Pai, embora falho, Senhor, como nós, mas sempre reconhecendo a dependência total e inteira de Ti, Senhor, sempre correndo para Ti, para os Seus pés, para pedir perdão, Senhor, que tenhamos também esse sentimento, Senhor, que sempre corramos para Ti, Senhor, para os Seus braços de amor, onde encontramos abrigo seguro, onde encontramos perdão, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Senhor, que esse seja o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.